Olá, senhores. Novamente aqui uma revisão, né, para a nossa prova, certo? Então, a ideia é trabalhar com hardening de redes, certo? Que já foi trabalhado em sala de aula. E aqui a nossa revisão, vamos focar somente para configurações das VLANs e do tronco, certo? E a gente vai utilizar aí como cenário essa nossa infraestrutura aqui, certo? Que foi a mesma infraestrutura que a gente utilizou em sala de aula. Vamos só refazer para quem estava com alguma dúvida e tal, até porque faz bastante tempo, né? Para poder relembrar aí antes da nossa avaliação, certo? O nosso foco é somente em configurações nos switches, assim como foi feito em sala de aula, certo? Configurações das interfaces na modo acesso e interfaces em modo tronco. Aqui a gente está com duas VLANs, certo? As que estão em azul é a VLAN 100, que vão ficar somente os servidores. Temos aqui um host de gerência. E temos a VLAN 200, que é a VLAN como se fossem os laboratórios, certo? Então imagina que cada switch desse estaria um laboratório 1 e aqui do outro lado esse switch aqui seria para o laboratório 2. Então são switches diferentes compartilhando a mesma VLAN, tendo em vista que temos uma interface de tronco fazendo a ligação dos mesmos. É o mesmo cenário que a gente fez, que nós executamos em sala de aula. Então ignorem o roteador e ignorem o nosso access point aqui, certo? Eles já vão estar configurados aqui nessa situação. Foquem somente nos switches, ok? E do jeito que está aqui um roteador, poderia ser, por exemplo, um pfSense ou um outro tipo de firewall de borda, né? E esse equipamento já viria com as VLANs configuradas, então se preocupem somente com os switches aqui que vão compartilhar essas VLANs aqui entre eles. Nesse caso são dois, né? Poderia ser um também. E os VLANs de acesso aqui, no caso VLAN 100 e VLAN 200, de acordo com a nossa tabela aqui de endereçamento, certo? Então vamos voltar a atenção aqui agora para essa tabela, que é bem mais reduzida, né, do que utilizamos em sala. Temos aqui o switch 1, temos o switch 2, as interfaces, são 4 interfaces, né, da 0 até a 0/0 até a 0/3 para os dois, sendo que aqui a diferença principal do 2 para o 1 é que no switch 2 podemos visualizar duas interfaces trunk, que é a mesma situação que temos aqui, certo? Porque o switch 2 tem duas trunk, arrastar ele para cá, porque ele tem uma ligação com o roteador e uma ligação com o switch de baixo. Então ele precisa passar as VLANs daqui de baixo para cima também. Então se, por exemplo, esse host de gerência precisar acessar a internet, nesse caso está acessando, porque eu configurei o roteador para isso, não é foco de avaliação isso. A VLAN vai passar aqui para o switch 1 e vai sair pela tronco para o 2 e vai sair pela tronco novamente, a interface é 0/0 em direção ao roteador. Então por isso que o switch 2 tem dois troncos, certo? Se eu tivesse mais um switch aqui interligado no switch 1, essa ligação entre switches teria que ser uma interface de tronco. Beleza? Então vamos seguir. Aqui é a nossa tabela, ok? Descendo aqui, criação de VLANs no switch 1 é basicamente executar os comandos que estão aqui definidos, certo? Então eu já estou aqui com os switches abertos. Esse aqui é o switch 1, né, a interface dele. Esse camarada, vamos começar por ele. Configure terminal ou conft. Já vou entrar no modo de configuração dele, global. E aí, tá pedindo para a gente habilitar as VLAN 100 e 200 e dar nome para elas. Então, switch 1, vamos lá, vamos executar. VLAN 100, name, servidores, exit, vamos para o próximo. VLAN 200, name, laboratórios, exit. Se quiser verificar se está tudo ok, do show VLAN. Lembrando
que eu coloquei o do na frente, porque esse comando show VLAN, ele não pode ser executado nesse modo configuração global, eu teria que dar um exit, né? Para não ficar saindo do modo configuração global, eu coloco um do na frente, ele vai executar o comando para mim. Tá lá, ó, as duas VLANs e os seus nomes. Porém, as VLANs por default estão todas na porta 1, que é a porta padrão de VLAN, a porta default, né? Aí a gente vai fazer essa configuração agora para atribuir VLANs às interfaces, certo? De acordo com a tabela de endereçamento, de acordo com a nossa infra. Então, para isso, vamos utilizar o modo Access, né? Vamos só seguir os comandos. Então, switch 1, ainda estamos nele, né? Já estamos no modo configuração global. Vamos entrar na interface 0/1. Aí, opa, interface Gigabit Ethernet 0/1. Agora sim. Entramos na interface 0/1 e essa interface 0/1 ela vai ser Access e vai estar na VLAN 200, certo? Deixa eu só tirar aqui pra gente não ficar subindo e descendo toda hora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um print dessa tabela, eu vou ficar trabalhando com esse print aqui do lado, fica melhor. Agora eu volto lá onde a gente estava, interface 0/1. Então a gente pode verificar aqui que a gente está no switch 1, certo? Na interface Gigabit 0/1, ela vai ter que ser Access e vai ficar na VLAN 200. Voltando para a infra, switch 1, esse carinha aqui embaixo, e interface dele. Para poder visualizar, eu habilitei aqui em cima, né, as interfaces, show interface label, aqui no GNS3. Interface 0/1, certo? Essa E1 aqui, e ela vai estar na VLAN 200 laboratório. VLAN 200 laboratório, VLAN 200 está de acordo com a nossa tabela, vamos configurar. Voltando ao nosso switch 1. Como é que eu faço para executar? Já entrei na interface, então switch port mode access. Opa, switch 1, esse aqui fica para cá por enquanto. Switch port mode access. Entrei no modo acesso, habilitei minha porta para virar acesso. Switch port access VLAN 200. Beleza. Já coloquei a minha interface Gigabit Ethernet 0/1 para ficar no modo acesso. Para poder verificar novamente do show VLAN. A gente já pode verificar que a nossa interface Gigabit Ethernet 0/1 que estava aqui em cima, na default, passou para 200. Vamos executar para as outras agora. Agora a gente vai utilizar uma vantagem aqui do nosso comando do iOS, né, do Cisco, que é o range, para poder colocar várias interfaces na mesma VLAN, né? A gente ganha tempo. No caso aqui são só duas, mas imagine se fossem mais de duas, sei lá, 10 interfaces na mesma VLAN. Em vez de ficar de uma em uma, que nem eu fiz aqui em cima, a gente poderia trabalhar com range. Então vamos executar do modo range aqui. Switch 1 novamente, né? Como é que a gente faria? Vamos pegar ele aqui para ganhar tempo. Copia. Tem que sair dessa interface primeiro, né? Agora sim. Ó, o comando é basicamente esse, interface, só que agora eu coloco o range. E aqui eu coloquei o GI, mas poderia ser Gigabit Ethernet. É só para poder abreviar, né? Ele entrou num range da porta 2 até a porta 3. Por que da porta 2 à porta 3? De acordo com a nossa tabela, a porta 2 e a porta 3 estão como acesso, ambas na VLAN 200. De acordo com a nossa infra, novamente. 2 e 3, VLAN 100. Ambas estão na VLAN 100, que é a VLAN de servidores. Ok, VLAN 100. Vamos configurar. Switch 1. Vou botar os comandos aqui. Switch port mode access. Switch port access VLAN 100. Não é 200, agora é a 100. 200 era na de cima, né? Beleza. Ok. Exit. Show. Do show. VLAN. Agora sim.
só sobrou a 0/0, que será a nossa trunk, né? A gente vai falar dela daqui a pouco. Então, duas interfaces na VLAN de servidores, que é a VLAN 100, uma interface na VLAN 200, que é a VLAN de laboratório. VLAN 200 laboratório, VLAN 100 servidores. Correto. Só sobrou a interface 0/0. Como ela é uma ligação entre dois switches, vai ser uma porta trunk. Vamos configurar a porta trunk agora. Aqui uma explicação sobre o trunk. Isso aqui já foi batido em sala de aula. Vamos ganhar tempo, né? E vamos já configurar o nosso dispositivo como trunk. Então vamos voltar de novo no nosso switch 1. Agora vamos entrar na interface gigabit 0/0. E os comandos são esses. São um pouco diferentes. Então é o encapsulation.1q, que é aquele espacinho a mais que tem no frame, né? Ethernet, que foi dedicado aí para fazer essa separação a nível de camada 2, que é esse protocolo .1q aí. Então, por isso que tem que ter esse comando aí. Switchport trunk encapsulation.1q. Beleza. Ok. Switchport mode trunk, para habilitar ela como trunk. Switchport trunk allowed. Agora sim, eu vou permitir allowed as VLANs que vão passar naquele tronco ali. Se eu não quisesse que, por exemplo, a 200 passasse, eu não colocaria ela. Mas como eu tenho dois switches compartilhando VLANs, eu tenho que permitir que ela passe no tronco. Então, vamos colocar. Switchport trunk allowed VLAN 100, vírgula 200. Não é espaço, é vírgula. Não dá problema. Beleza. E agora, como é que eu faço? Bom, aqui tá ok, né? Dá um exit. Como é que eu faço para ver se está tudo ok? Do show VLAN, os senhores vão verificar que a interface 0/0 sumiu aqui. Como é que eu faço para verificar então se deu certo? A gente faz um simples... Posso voltar, né? Não vamos configurar mais nada no switch 1 aqui. Um simples show running config. Ele vai trazer para minhas configurações do meu switch. E aqui a gente consegue ver as interfaces. Inclusive as VLANs estão aqui também. A gente pode subir aqui e verificar. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Cadê? Aqui. Subir um pouquinho. Pronto, ó. Temos a interface 0/0. Lembra que eu coloquei num range, né? Como eu coloquei elas num range, elas ficaram aqui, ó. Se eu não me engano, foi a 0/2 e a 0/3 no range, né? Ficaram com a mesma VLAN. Dei um comando só aqui. Aqui foi a primeira e aqui a última, que foi o trunk. Na verdade, eu comecei com essa, certo? Fiz o range para VLAN 100 na ordem cronológica, né? E por último, eu configurei o tronco, que aqui sim ele aparece. E aqui tá dizendo tudinho. O protocolo e as VLANs que vão passar por esse tronco aí. O único tronco do switch 1. Switch 1 configurado, senhores. Já tá no jeito. Vamos partir para o switch 2. Que é basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que ele tem um tronco a mais. Então a gente vai partir lá para o nosso switch 2. Vamos voltar para a nossa tabela, certo? Vou trocar a cor aqui só para ficar diferente. E aqui a gente já começa configurando da mesma forma que o switch 1. Mesmos comandos aqui, que é o quê? Só para habilitar as VLANs. Então, switch 2. Tá aqui. Ele não está com autenticação nenhuma. Enable. Configure terminal. Tá lá. VLAN 100. Entre na VLAN 100. Name. Servidores. Aqui não tem nenhuma novidade. Tudo igual anteriormente. Exit. VLAN 200. Name. Laboratórios. Exit. Ok. Ele dá uma agarradinha assim, mas é assim mesmo. É porque é emulado aqui dentro do GNS3, né? Meu computador também não é um dos melhores. Às vezes ele dá uma agarrada aí. Mas tá dando certo. Bom, agora a gente vai ver que ficou um pouquinho maior aqui. Porque aqui eu não consigo utilizar o range da 2 para 3. Eu vou explicar por quê. Segundo a nossa tabela, da 2 para 3, ambas são acesso, tranquilo, daria para usar o range, porém,
cada uma está numa VLAN diferente. Então eu não consigo fazer o range aqui. Acredito que em sala de aula a gente executou isso também. Mas eu posso usar o range aqui em cima, que ambas são iguais aqui as configurações. Mas por enquanto deixa quieto. Vamos trabalhar aqui com a nossa acesso. Vamos partir para o nosso acesso então. Já estou na configuração global. Interface gigabit 0/2. Entrei na interface número 2, voltando para a nossa infra. Switch 2, interface 0/2 está na VLAN 200 e a 3 está na VLAN 100, de acordo com a tabela também. Voltando para o switch 2, entrei na interface 0/2, switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 200. Beleza? Tá aqui na VLAN 200. Vamos partir para a interface gigabit 0/3 agora. Interface gigabit 0/3, switch port, mode, access, vira o acesso, switch port, access, VLAN 100. Acabei de colocar na VLAN 100. Exit, como que eu configuro, como eu verifico se está tudo ok, do show VLAN. Tá lá, ó, cada uma numa VLAN. Beleza? Vamos configurar então agora 0/0 e 0/1. Como é que eu faço? É só seguir aqui a nossa nota de aula, né? Configuração dos troncos. Aqui a gente pode trabalhar com o range. Por quê? Porque ambas têm a mesma configuração. Ambas são troncos e nessas troncos vão passar as mesmas VLANs, né? Aqui, ó. 0/0 e 0/1. Ambos são tronco e ambas vão passar a 100 e a 200. Então, posso usar o range. Vou ganhar tempo. São essas duas interfacezinhas aqui, ó. 0/0, 0/1. Traz pra cá, volta aqui. Copiar esse carinha aqui para ganhar tempo. Switch 2. Show. Switch port, isso aqui não é novidade. Isso aqui já foi feito, né? Encapsulation, .1Q, que é o protocolo. Switch port, mode, trunk, para as duas. E ambas as interfaces vão passar as VLANs 100 e a 200. Exit do show VLAN vai trazer para mim somente a 0/3 e 0/2. E se eu der um do show run, que é o show run config, né? Eu coloquei o do porque eu estou um nível acima, estou na configuração global. Se eu tivesse lá no enable, é só colocar show run e já executaria. Por isso que eu preciso do do. Ele vai trazer para mim as configurações das interfaces e a gente vai ver aqui que a gente acabou de fazer um range e ele pegou a mesma configuração para 0/0 para 0/1. Tá lá, ambas passando, VLAN 100 e 200, protocolo .1Q e as duas de baixo são access. Aqui. Beleza, switches configurados, senhores. Uma coisa que os senhores não podem esquecer é de fazer o nosso famoso copy running config startup config, certo? Que é para fazer a cópia, né? Eu não vou fazer aqui porque eu vou resetar esse laboratório para executar mais vezes, né? Mas não esqueçam de dar o copy running config startup config, que é o que? Basicamente, copiar o que está na memória volátil para a memória não volátil, para os senhores não perderem essas configurações, certo? Não esqueçam disso, importantíssimo, importantíssimo. Porque senão não vai ter como verificar depois as configurações nos dispositivos, certo? Ou então, para aqueles que preferem ganhar tempo, somente o famoso WR, que é o nosso write aí. Ok? Tanto para o 2, tanto para o 1. Não esqueçam de executar isso aí. Nossos switches estão configurados, certo? E aí como é que a gente vai testar? Eu já deixei pré-estabelecidos os IPs, então não tem DHCP aqui, não tem nada, tá tudo fixo, beleza? E a gente vai fazer um teste simples aqui, que é fazer um teste de ping de uma VLAN para outra. Inclusive depois a gente vai deixar o mesmo IP. Essas redes, elas foram segmentadas, certo? A gente pode ver aqui que a anotação CIDR, uma tá barra 27 e a outra barra 28. Igualzinho executamos em sala de aula, elas eram uma barra 24 e foram transformadas em sub-redes, né? Uma barra 27 e uma barra 28. Então eu vou pegar esse computador aqui, é um Linux, né? É um Debian do laboratório. Esperar ele carregar aqui.
beleza? Tá aqui. Se eu der um IP-BRA, o IP dele é 92.168.0.34. Esse cara aqui é o cliente 1, certo? Ele está nesse switch. E agora eu vou comprovar para os senhores que a VLAN está funcionando. Eu vou lá no switch 2 agora e vou pegar o cliente 2. Abrir. Vou deixar o cliente 1 aqui. Vou deixar o cliente 2 aqui. Dá para ver pelo nome aqui em cima. Cliente 1, cliente 2. Cada um está num canto. Um está para cá e o outro está para cá. Como se fosse cada um num laboratório diferente, certo? IP-BRA. Tá lá. O IP de um é 35, do outro é o 34. Então, do 34 eu vou pingar o 35. Ping 92.168.0.35. E tá lá. Tenho conexão. E o inverso também. 34 pingando o 35. Tá lá. Ok? Então, tá funcionando o nosso tronco e as nossas VLANs estão funcionando, né? Os pacotes nos frames, na verdade, na camada 2 é frame. Os nossos frames estão passando aqui pela VLAN, subindo no tronco e caindo lá. Vamos fazer um teste agora na VLAN de servidores, né? Vamos pegar aqui esse host de gerência, certo? E vamos pingar esse nosso FTP legado aqui que está segmentado, né? Vamos abrir esse camarada aqui do lado. Então vamos pegar o de gerência, vamos deixar ele aqui, certo? IP-BRA. Tá lá o IP dele. Ele tá em outra range, né? Em outra subrede. É uma barra 27 ele. E o nosso legado aqui, provavelmente também. Só configurar aqui, verificar se o IP tá ok. Tá lá, 0302. Vamos fazer um ping? Tá ok, tá pingando. E agora do meu FTP para lá. 2. Também tá pingando. Então ok. Vamos fazer mais um último teste para poder comprovar a segmentação. O que eu vou fazer agora? Eu vou forçar esse camarada aqui ficar no mesmo IP dessa subrede. Qual que é o range dessa subrede? Então, explicando novamente para os senhores não se perderem. Isso aqui é um teste para dizer que a segmentação está funcionando. Esse computador está nessa VLAN, certo? O IP dele é 4. Ele está fora desse range. Eu vou pegar um IP que está sobrando aqui nesse range. E eu já estou usando o 34, o 35. Vou pegar o 36 e vou colocar nesse computador de gerência aqui só para fazer um teste. Para ver que realmente ele está segmentado. Então, eu vou alterar o IP dele. Certo? Eu vou tirar tudo isso aqui. Vou até excluir. E posso tirar o DNS também, porque esse cara estava com saída para a internet, né? A intenção da segmentação é essa. Eu deixei os servidores saindo para a internet e os laboratórios não saindo para a internet. Mas se é a configuração do servidor, não é o caso aqui. No roteador, desculpa. Eu vou colocar o IP, então, da VLAN de laboratórios, certo? 92.168.0.36. 35 já está sendo usado aqui, né? Então vamos lá, 92.168.0.36. A máscara da VLAN, dessa VLAN é uma barra 28, né? Então é 255, 255, 255, 240. E gate não precisa nem colocar, porque ele não tem saída para fora mesmo. Eu não quero que ele saia para a internet, posso deixar sem gate aí mesmo. É só interno aqui. Salvo as configurações, vou dar uma resetada aqui, sempre vão fazer isso. Certo? Vamos dar um clear. IP-BRA. Agora eu estou na mesma subrede lá da minha VLAN de laboratório, certo? Se fosse um switch simples, um switch comum lá sem VLAN configurado, eu pingaria um desses computadores aqui. Vamos fazer o teste? Então, ping 192.168.0.34. Se fosse uma situação normal, eu teria acesso a ele. Olha o que está acontecendo. Eu não consigo chegar nele. Por que eu não consigo chegar nele? Porque tem uma separação nível camada 2 nesse switch. Então eu não consigo. O único jeito de eu conseguir chegar nessa máquina aqui, dessa, é se eu pegasse uma interface dessa daqui, por exemplo, desplugasse algum outro que tivesse aqui na VLAN 200, ou acrescentar mais uma interface aqui, colocar essa interface na VLAN 200,
tirar esse computador da VLAN 100, colocar nessa 200, aí assim eu conseguiria pingar essa máquina. Então, senhores, essa aí é a ideia, né? Isso aí faz parte de hardenização de rede. Eu acredito que é até uma das mais importantes ali, que é essa parte de segmentação. O contexto aqui para segmentação seria esses servidores legados aqui, que se de repente eu quisesse que não saísse para a internet nem nada, eu colocaria uma VLAN até separada para colocar esse camarada aqui, né? É, ou então, se eu quisesse o contrário, que somente os laboratórios acessassem a internet e esse camarada dos servidores ficassem fora da internet, poderia também. É uma segmentação. Criar uma DMZ, por exemplo. Aí a segmentação já seria a nível de camada 3 no roteador, né? Não é o caso aqui pra gente. Os senhores já devem ter visto isso aí em Firewall, né? Então, o que eu preciso que os senhores tenham em mente é isso. Configurar VLANs, configurar o tronco. Beleza? Basicamente é isso aí. Não foquem muito no que está aqui em cima, porque não foi batido em sala de aula, né? Roteadores, PFSense, o que tiver aqui em cima. Foquem no tronco, que é o que vai se conectar com esses dispositivos, e foquem nas configurações de VLAN de acesso. Beleza, senhores? Então, bons estudos aí e até mais.